Olá, queridos alunos do PJ2 do Bloco 2, aqui quem fala é a professora Vanessa. Na nossa videoaula anterior, eu falei para vocês dos conceitos e da importância da nutrição, não foi? Então, só para relembrar, o que é a nutrição? A nutrição é o conjunto de processos que envolve desde a ingestão dos alimentos, a distribuição dos nutrientes pelo corpo e a eliminação dos restos. E eu também falei para vocês que a nutrição envolve 4 processos, que é a digestão, a respiração, a circulação e a excreção dessas atividades. O primeiro desses processos que vamos estudar será a digestão. Mas antes de falarmos sobre esse processo, nós vamos falar dos nutrientes. Para quê? Para que a gente possa entender todo esse funcionamento, ok? Então vamos lá. Você sabe o que são nutrientes? São substâncias presentes nos alimentos, que são de grande importância para o funcionamento do nosso organismo. O nosso corpo ele adquire esses nutrientes por meio do processo da digestão, que vai garantir a quebra dos alimentos em partículas menores a tal ponto que elas possam ser absorvidas pelo corpo e penetrar nas nossas células, para aí sim nós obtermos a energia necessária. Tipos de alimentos apresentam uma quantidade específica de nutrientes, sendo fundamental saber combiná-los para obter-se uma dieta saudável. A seguir, nós vamos explorar mais a respeito dessas substâncias e sua importância. Como é que nós podemos classificar os nutrientes? A gente pode classificá-los em macronutrientes e micronutrientes. O que são os macronutrientes? São aqueles que o nosso corpo necessita em maior quantidade, por isso, o prefixo macro. A quantidade maior é necessária para que o nosso corpo consiga realizar todas as funções dele. E esses tipos de nutrientes são proteínas, carboidratos, lipídios e água. Tá? Os micronutrientes, por sua vez, são aqueles necessários em pequenas doses para que haja um bom funcionamento do organismo, assim como os macronutrientes, sendo encontrados em baixas quantidades nos alimentos. E como exemplo nós temos as vitaminas e os minerais, que nós também vamos estudar na nossa próxima videoaula. Vale destacar que, independente do nutriente a ser considerado macro ou micro, ele deve fazer parte da alimentação, como eu falei para vocês há pouco tempo. Os micronutrientes, mesmo que necessários em baixas concentrações, eles podem causar danos ao funcionamento do corpo caso não sejam consumidos, assim como ocorre com os macronutrientes, ou seja, nós verificamos aqui que tudo precisa ser equilibrado, mesmo aquele que nós precisamos consumir com maior quantidade, tanto quanto aqueles com menor quantidade, todos eles precisam existir numa dieta, para uma dieta equilibrada e saudável. Função dos nutrientes. Os nutrientes, eles podem ter funções energética, plástica e reguladora. Função energética são aqueles que fornecem energia ao organismo, são os primeiros nutrientes a serem consumidos pelo corpo para a obtenção de energia. Como exemplo desses nutrientes de função energética, nós temos os lipídios e os glicídios, que são os açúcares, nós vamos falar dele em breve. Função plástica, que auxilia na formação de novos tecidos do organismo, ou auxilia no crescimento e na reparação dos tecidos já existentes. E como exemplo desses nutrientes de função plástica, nós temos os prótidos, que a gente conhece como proteínas, os lipídios e os sais minerais. E também temos a função reguladora, que como exemplo nós temos as vitaminas e os sais minerais. O que eles fazem? Eles são os responsáveis pela manutenção do equilíbrio do organismo, tá bom? Vamos falar do primeiro nutriente que a gente vai estudar. São os glicídios ou hidratos de carbono, que também nós conhecemos como carboidratos, tá? São os açúcares. Eles têm função energética, eles fornecem cerca de 60% da energia necessária ao funcionamento do organismo, essencialmente para o movimento e para o nosso trabalho, nosso dia a dia. O excesso de açúcar, o excesso de carboidrato pode provocar a obesidade, e a falta dele pode provocar fraqueza, fadiga muscular
e diminuição da capacidade intelectual. O próximo nutriente que nós vamos estudar são os prótidos, que são as conhecidas proteínas. Eles têm função plástica ou estrutural, né? Porque são materiais de construção do nosso organismo. Eles fazem parte das membranas celulares, tá? Eles são necessários ao crescimento, à formação e à renovação das células e também ao desenvolvimento intelectual. Olha a importância também das proteínas. A falta delas provoca o atrofiamento dos músculos, o aumento da região ventral do corpo, né? E por retenção de água e o atraso intelectual também. Os lipídios ou gorduras são aqueles que têm função energética, ajudando o organismo a proteger-se do frio, né? Porque eles servem como isolante térmico. Eles têm função plástica, pois entram na constituição dos materiais do organismo também, como seriam as membranas celulares. Também são transportadores de vitaminas. As gorduras, elas podem ser de origem animal ou de origem vegetal. E o excesso delas, dos lipídios, né, pode provocar a obesidade. E aí vem os exercícios que eu deixei para vocês fazerem no caderno, assim como vocês realizaram na nossa última videoaula, tá? Vocês podem me mandar através das nossas redes de comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.